E aí, Theo aqui, espero que você esteja bem, mas na verdade eu espero neste vídeo que a sua semana esteja muito bagunçada com as tarefas. E a razão é simples porque esse vídeo vai poder te ajudar mais, né? A gente vai falar hoje aí sobre a organização da semana, a organização da sua semana e o que a gente vai falar a respeito disso. De uma técnica bem conhecida aí entre a galera de alta produtividade, que é o DRD. DRD que significa descarregar, reunir e distribuir. Essa técnica, ela ajuda você a ter uma organização maior durante a semana, porque você vai pegar as suas tarefas da semana inteira. Então, normalmente inicia-se isso no final de semana ou no início da semana, mas se você tiver aí muito atarefado, com muita bagunça, compensa fazer aí também uma ou duas vezes na semana, no meio dela. Ela se resume no seguinte: a gente vai fazer uma lista, uma listinha mesmo. Você vai cunhar essa lista aí no seu papel, seja lá onde você quiser fazer essa lista. E a gente vai colocar aqui, por exemplo, tarefa 1. Vamos colocar aqui. Tarefa 1. Tarefa 2. Tarefa 3. Tarefa 4. Nessa lista, você não vai se preocupar a respeito de prioridade, a respeito de qual tarefa precisa vir primeiro ou não, quantas tarefas são, qual a qualidade dessa tarefa. Por enquanto a gente vai descarregar. Descarregar quer dizer, eu vou colocar numa lista todas as tarefas que eu preciso fazer durante aquela semana. Podem surgir tarefas novas aí? Pode, não tem problema. Mas você vai realocando elas aí durante a semana. O principal é você ter essa lista para que você consiga fazer a próxima etapa, que é reunir. Reunir é o quê? Eu tenho que reunir esses blocos de tarefas. Vou reunir esses blocos de tarefas aqui entre tarefas semelhantes e tarefas distintas uma da outra. Então eu tenho aí 3 blocos de tarefas diferentes. Como é que eu vou fazer isso agora? Depois que eu coloquei todas as minhas tarefas na lista, separei elas por blocos, eu vou distribuir. Distribuir no quê? Vou distribuir nos blocos da semana. Então a gente tem aí segunda, terça, quarta, quinta, e você vai colocando aí quais os dias da semana que você vai colocar, trabalhar, enfim. Segunda. Nossa, tá tão torto aqui. Terça, quarta e quinta. Não repare com a edição, vai sem edição mesmo. Tendo isso em mente, eu vou saber qual tarefa eu tenho que colocar, qual bloco de tarefas eu preciso colocar em prioridades ou não. Só que, para facilitar a nossa vida, a gente vai fazer um corte no meio desses dias aqui. Qual que é o principal? Quando você pega aqui o dia da semana, vou fazer aqui um outro bloquinho, colocar aqui dia da semana. Qual dia você está mexendo? A gente vai fazer aqui um corte bem dividindo a parte da manhã e um outro corte dividindo a parte da noite. Então, na prática, a gente vai ter aí 3 blocos: o bloco da parte da manhã, o bloco da tarde e o bloco da noite. Então, manhã, tarde e noite. Vai depender do seu planejamento aí, se você vai trabalhar à noite, se você vai trabalhar de manhã, se você vai trabalhar à tarde. Mas o importante é que você tenha isso aqui dividido. Para quê? Para que quando eu resolver aqui pegar o bloco de tarefas que eu tenho, eu coloque ele alocado no lugar correto. Poxa, mas tem esse bloco de tarefas aqui e tem esse último bloco de tarefas aqui. Vamos supor que não couberam aqui as tarefas da noite, porque vão ser tarefas demais. E se eu não conseguir suprir ou executar essas tarefas aqui? Não tem problema. Faz outro corte, divide essas tarefas para a próxima noite. Ficou bem bagunçadinho aqui, mas eu acredito que deu para entender. Deixa eu dividir aqui de um jeitinho mais bonitinho. Pronto. Vou colocar essa aqui na noite da segunda e essa aqui na noite da terça.
Eita, que eu baguncei tudo. Aí, na norte da terça. A tarefa da parte da tarde eu vou dividir também durante os dias. Isso, óbvio, se você não tiver a necessidade de cumprir essa tarefa todas no mesmo dia, né? Colocando aqui tarefa. Tem outra tarefa na parte da tarde? Tem. Qual que é a disposição que você vai escolher aí? Se ela vai para manhã, tarde ou noite? Obviamente, dependendo do que você precisa cumprir. Tem tarefas que você vai precisar fazer no horário comercial, por exemplo, uma reunião de trabalho. Então, essas aí, obviamente, vão ter que cair na parte da manhã ou tarde, né? À noite é difícil o pessoal fazer isso. Feito isso, você tem a sua semana programada. Essa semana programada, você vai, obviamente, executando as tarefas, mas você dividindo em blocos, assim, durante manhã, tarde e noite, você vai ter uma clareza melhor. E aonde que eu vou colocar essa disposição? Você pode colocar na sua parede, você pode abrir aí o aplicativo Trello, se você quiser, dividir aí os seus dias da semana dentro do Trello. Você pode usar o Excel, você pode usar um bloco de notas, ou você pode usar simplesmente um papel, com essa disposição aí de tarefas durante a sua semana. O ideal é que você faça esse descarregar no começo da semana, né? Listagem as tarefas aqui, a tarefa 1, 2 e 3. Você faça ela aí uma vez na semana, para que você possa ter clareza aí de quais as tarefas principais, pelo menos, que você precisa dar prioridade. E a partir daí, o que você precisa dar ênfase? Eu, particularmente, eu coloco as tarefas principais no começo, para que, caso eu tenha aqui um dia com muitas tarefas na parte da manhã, por exemplo, eu não corra o risco de deixar as tarefas principais ou as mais importantes para que elas fiquem para o final do dia, quando você já está cansado, quando você já está talvez resolvendo problemas de outras tarefas anteriores. Então aquelas tarefas que são mais cruciais, as tarefas principais, coloca ela aí no começo do dia, porque pode ser mais produtivo para você. Claro que depende, você vai poder fazer isso ou não, né? Mas você pode marcar aí com uma bolinha, ó, tem tarefas principais aí que você já coloca no começo da semana, para dividir ela e colocar um nível de importância maior. Então, para as tarefas azuis aqui, vou colocando na manhã da segunda-feira. Essa tarefa também que é importante, vou colocando na manhã da terça-feira. Posso colocar mais de uma tarefa no mesmo dia? Óbvio que pode. E eu recomendaria você colocar, dependendo do nível de complexidade dessa tarefa, e a gente vai falar de nível de complexidade num outro conteúdo em que a gente fala como não se enrolar, como dividir a tarefa, né? Como descrever essa tarefa. Eu colocaria o nível de complexidade das tarefas mais importantes, ou o nível de complexidade maior, para as tarefas do começo do dia. Por quê? Essas demandam mais tempo. Você vai ter lá uma tarefa que vai gerar outras subtarefas lá dentro. Fazer um bolo. Fazer um bolo envolve, por exemplo, pegar os ingredientes, preparar o forno, conferir se os ingredientes estão corretos, está dentro do prazo de validade, será que eu vou ter que ir no mercado ainda? Então, essas tarefas que vão demandar outras tarefas dentro dela, eu colocaria elas no começo do dia, sem dúvida nenhuma. Tá? E caso você não queira fazer essa divisão aqui, essas duas divisões de manhã, tarde e noite, não tem problema. O importante é que você priorize em tarefas mais importantes e maiores para o início, são as primeiras. Foque no mais importante primeiro. Inclusive tem um livro que eu recomendo muito, que é A Coisa Mais Importante. Vou aproveitar aqui até ver aqui qual que é o autor desse livro, para já ficar aí de sugestão para você ler esse livro. A Coisa Mais Importante. Livro. A Única Coisa. Tá vendo? Esqueci o nome. A Única Coisa. Coloquei a coisa mais importante porque, na verdade, a essência do livro é essa. A Única Coisa. Esse livro, para quem está aí buscando um entendimento melhor sobre gestão de tarefas, sobre priorização, ele é muito produtivo. Ele vai dar o ênfase principalmente nessa ideia de que defina suas tarefas, saiba quais tarefas você precisa fazer e escolha a mais importante. E naquele dia, porque você só tem 24 horas para gerir, aquele dia foque a sua energia, a sua atenção, o seu empenho todo naquela que é mais importante. As outras não são importantes? As outras são menos importantes, né? Não é que elas não são importantes, elas são um pouco menos importantes.
Depois a gente pode trazer aí também sobre como priorizar as tarefas, né? A gente usa um quadrante para a gente definir o que é importante, o que é urgente, e aí poder escolher melhor quais são as tarefas do dia que você precisa fazer. Porque eu acredito que você já saiba disso, ou se você não sabe, vai descobrir muito rápido, que enquanto você tem aqui o seu planejamento do dia, vão surgir tarefas diferentes. Às vezes você está focando no seu trabalho, em tarefas do seu trabalho, e vai surgir aí uma demanda que é urgente. Sei lá, a casa está pegando fogo, né? O bebê está caindo do berço. Surgiu de última hora uma urgência, e aí, será que é urgência mesmo? Será que eu devo deixar isso para outra pessoa ou para outro momento eu fazer? Tem coisas que parecem ser urgentes, tem coisas que parecem ser complexas, tem coisas que parecem ser importantes e não são. Mas com o passar do tempo a gente vai trazendo aí mais conteúdos de como você trilhar essa priorização de tarefas para que você tenha, claro, um dia mais produtivo, uma semana mais produtiva, para que você consiga realizar seus projetos aí. No mais é isso. Se tiver alguma dúvida, coloque aí pra gente que a gente responde aí o mais rápido possível. Até mais pra você. Um abração. Espero que sua semana seja agora organizada.